Olá, boa noite. 5 homens encapuzados arrombaram 3 caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, localizada na zona centro-sul de Manaus, na manhã deste domingo. Policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações investigam o caso. O roubo foi por volta das 6 horas da manhã deste domingo, nesta agência bancária localizada na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. 3 caixas eletrônicos foram danificados e tiveram todo o dinheiro levado pelos bandidos. Segundo a polícia, 5 homens encapuzados participaram do roubo. Eles utilizaram cilindro, furadeira e outros materiais para o arrombamento. Os suspeitos agiram em cerca de 20 minutos e saíram da agência com mochila nas costas. Foi um trabalho rápido, um trabalho técnico por parte desses criminosos que agiram de forma rápida em 3 terminais, cortando 3 terminais, levando a quantia em dinheiro que a gente ainda não sabe mencionar quanto. O caso foi encaminhado à Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Segundo o delegado titular da especializada, o banco ainda não informou a quantia de dinheiro que foi roubada. Vamos ouvir agora o gerente, o representante do Banco do Brasil, para que possamos verificar o quanto foi levado, começar a fazer um trabalho investigativo de quantas pessoas eram exatamente, Nós só vimos 5 pessoas dentro do banco, mas não descartamos a possibilidade de ter pessoas fora, como olheiro. E agora é um trabalho com cautela e realmente poder identificar esses indivíduos que possivelmente vão continuar agindo na nossa capital. Faltam 13 dias para a realização do pleito suplementar para o governo do Amazonas. E o Tribunal Regional Eleitoral já prepara as urnas eletrônicas que vão ser usadas no dia da votação, marcada para 6 de agosto. 21 municípios do estado já receberam os equipamentos. Os trabalhos de preparação das urnas eletrônicas para o pleito suplementar são intensos. Cerca de 7.000 urnas serão utilizadas nas sessões eleitorais de todo o estado. 3.195 são dos colégios eleitorais do interior. 1.356 já foram encaminhadas para as cidades polo devido à dificuldade de logística, de onde serão distribuídas para os municípios. Esse processo envolve a carga, que na verdade é a inserção dos dados dos eleitores para cada sessão e, claro, também dos candidatos. Iniciou-se, como você bem disse, no sábado, termina agora na terça-feira dos municípios do interior que são preparados aqui em Manaus. Esse processo iniciou no sábado e encerra amanhã. O tempo médio de operação para a inserção das informações até o fechamento com lacre em cada urna é de 30 minutos. O TRE conta com a participação de cerca de 90 alunos egressos dos cursos tecnológicos e afins do IFAM só nessa etapa. A preparação das urnas inicia nesta quarta-feira e encerrará no dia 3 de agosto, 3 dias antes da eleição suplementar. Da capital, que tem o maior número de eleitores, são 3.473. Elas serão distribuídas para as 13 zonas eleitorais. Em Manaus, a gente só faz a distribuição então para os locais de votação. Então a gente deixa a capital para fazer até poucos dias antes da eleição. Além do suporte dos alunos, cerca de 250 servidores do TRE estão envolvidos diretamente nesse trabalho. O Exército Brasileiro e as polícias civil e militar do Amazonas deflagraram mais uma fase da Operação Varredura, que tenta coibir a entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais do Amazonas. Com o apoio de helicópteros, a operação foi deflagrada no Centro de Detenção Provisória Masculino do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que fica na zona rural de Manaus. Lá estão presos cerca de 1.200 detentos que aguardam julgamento. O Exército foi quem coordenou a operação, que tenta coibir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Amazonas. Cães farejadores foram usados para facilitar a identificação dos materiais ilícitos. Cerca de 500 policiais militares e civis entraram no CDP. Os agentes encontraram drogas, arma branca e muitos outros materiais que comprometem a segurança dentro do presídio. Todos esses objetos que foram retirados
de circulação dentro do sistema penitenciário, certamente que salvam vidas e minimizam a possibilidade de uma nova rebelião. A quarta fase da operação, batizada de Chalpan, que na língua indígena significa varredura, resultou na apreensão de celulares, chips, drogas e também armas brancas. Mas o que chama a atenção de novo é como esses materiais ilícitos entram dentro da cadeia e onde eles ficam escondidos dentro das celas. Criatividade é um atributo essencial para que eles consigam guardar esse tipo de material. Então, de fato, em tubulações é possível encontrar, é possível em rebocos na parede, é possível localizar dentro de instrumentos onde normalmente não se encontraria nada, pelo tamanho ou pelo formato não se encontra. Nós iremos, através do 20º DP, empreender investigação, logicamente que não cessa aí, nós teremos que fazer perícia nesses objetos e iremos responsabilizar as pessoas que estavam portando esse objeto. Uma nova fase da Operação Chalpan deve ser deflagrada nos próximos dias em caráter estratégico em presídios de Manaus e do interior do estado. Após um período de crise, o setor automotivo parece que já começa a respirar a partir desse ano. Uma pesquisa realizada em todo o país apontou que no Amazonas o número de financiamentos de veículos teve alta de quase 2,5% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da crise, a procura pelo automóvel nas concessionárias da capital tem crescido esse ano. Isso porque o financiamento bancário tem sido um dos mecanismos para garantir o crédito junto às lojas. O Amazonas foi o segundo estado da região norte que mais financiou veículos só no primeiro semestre deste ano. Mais de 23 mil unidades foram vendidas. A alta representa quase 2,5% em relação ao mesmo período de 2016. O crescimento inclui automóveis leves, motos e pesados, considerando unidades novas e usadas. O presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotores do Amazonas considera que esse percentual ainda é baixo, mas é positivo. É um viés de alta. Eu até fico assim um pouco pensativo, porque nós não podemos reclamar de nada que é melhor. E eu não posso negar que é um viés de alta. Porém, eu gostaria que fosse um viés de alta com um percentual muito maior, porque é melhor ter um percentual de 20% a 30% de crescimento sobre uma base pequena, ou 2,5% sobre uma base grande. O financiamento tem facilitado na venda de veículos nas lojas, mas o consumidor paga o preço por isso. Este carro 0 km com ar, direção e trava elétrica custa R$ 37.900 à vista. A prazo com uma entrada de 30% mais 36 vezes de R$ 1.139,02 sai em pouco mais de R$ 52 mil. A taxa normalmente de veículos novos são taxas menores. Então aí você tem aproximadamente taxa que, para se falar realmente em taxa de juros, de 0,99 até 1,25. Isso tudo depende muito do prazo e da entrada. A taxa zero é em situações especiais, veículos mais específicos, onde você usa a taxa zero. Mas hoje o financiamento de veículo melhorou um pouco mais, nós estamos tendo um fluxo de loja maior do que tínhamos anteriormente, né? Mas ainda está muito aquém daquilo que realmente poderia ser considerado normal. Já este seminovo 2012 sai a R$ 29.900. A prazo, o cliente dá uma entrada de 50% e financia o restante em 48 parcelas de R$ 542,47. O carro vai sair quase R$ 41 mil, com garantia de 3 meses pela loja. O gerente afirma que as taxas de juros variam. A indústria automobilística está com um pensamento de crescimento esse ano em torno aí de 5%. Eu acredito que nesse segundo semestre, para que isso realmente ocorra, tem que haver uma flexibilização do crédito. Que sem a flexibilização do crédito, fatalmente eu acho que a indústria não vai conseguir o objetivo. A expectativa do sindicato para o segundo semestre é otimista. Apesar do pequeno aumento, ele vem negociando junto às instituições financeiras a flexibilidade de crédito para os clientes, para que o setor automotivo possa crescer ainda mais.
Começa nesta terça-feira a venda física de ingressos para o amistoso de vôlei masculino entre Brasil e Estados Unidos, que vai ser realizado na Arena Amadeu Teixeira no dia 15 de agosto em Manaus. 10 mil ingressos estão à venda. O amistoso de vôlei masculino entre Brasil e Estados Unidos acontece no dia 15 de agosto aqui na Arena Amadeu Teixeira. A venda física de ingressos na bilheteria da Arena teve que ser adiada para esta terça-feira por motivo técnico. A gente teve uma falha no sistema da bilheteira, mas a gente ajustou e a partir de amanhã, a partir das 9 horas da manhã de terça-feira, a gente começa a vender. 10 mil bilhetes estão à venda para o amistoso. Os ingressos podem ser comprados de R$40 a R$50 a meia entrada, mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. A partida em Manaus vai preparar as duas seleções para um dos campeonatos mais importantes do calendário internacional do vôlei, que vai acontecer em setembro, no Japão. O jogo preparatório é o primeiro jogo preparatório para a Copa do Mundo. O Brasil, nesse período, antes disso, vem do Sul-Americano, joga em São Paulo dia 13, dia 14 chega em Manaus, joga dia 15 em Manaus e no dia 16 as duas equipes embarcam para os Estados Unidos, vão fazer vários jogos em alguns estados de lá, e de lá seguem para a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é uma competição importante porque abre uma vaga para o Campeonato Mundial que acontece no ano que vem. Os ingressos também podem ser adquiridos pela internet no site tudos.com.br. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. No município de Tefé, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. Mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Inhamundá, o tempo fica ensolarado. Mínima de 24 e a máxima de 34 graus. E em Fonte Boa, a previsão é de muitas nuvens com pouca chuva. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Pais de alunos da rede pública de ensino participaram nesse fim de semana do 2º Campeonato ProERD de vôlei de praia. O objetivo deste projeto é levar as famílias à conscientização de que as drogas podem ser combatidas por meio do esporte. Essa turma não pega leve não. Este é o 2º campeonato de vôlei de praia do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar, o ProERD. Dessa vez, quem participa da competição são os pais de alunos da rede pública de ensino. O objetivo é incluir a participação da família e conscientizar os pais que as drogas podem ser combatidas por meio de práticas esportivas. Funciona com esse tripé, que é a família, a escola e a polícia militar. E nada como um campeonato de vôlei de praia para integrar todo mundo. A família que foi convidada, o ProERD, a escola também, as escolas que vieram aí representadas pelas crianças. Cerca de 500 pessoas participaram do ProERD vôlei de praia neste fim de semana. A Clicione e a Márcia não ficaram de fora. E quando a criança está no esporte, ela muda para a direção, vai em direção certa, digamos assim. Sai do que é errado, Basta a força de vontade, ter um bom senso, que as coisas fluem, Basta iniciativas assim, A gente vê tantas crianças aí no mundo das drogas, nos vícios, e os pais também têm que ter esse acompanhamento. Neste fim de semana, mais de 2 mil atletas participaram da 30ª edição da Copa Oswaldo Alves de Jiu-Jitsu. A competição, que já é considerada uma das mais importantes da modalidade no estado, foi criada para homenagear o carioca faixa vermelha na arte suave e que esteve no local nos dias de competição. O destaque da Copa Oswaldo Alves foram as lutas entre os atletas da categoria Master. Muitos deles eram ex-competidores que voltaram aos tatames. A realização foi da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. E no Complexo Esportivo da Ponta Negra, um desafio entre atletas do Amazonas e Pará agitou o público na primeira edição do Spartan Muay Thai. O evento contou com 11 lutas e pretende fortalecer a prática do esporte oriental aqui na região. Um duelo feminino deu início à competição. Socos, chutes, joelhadas não faltaram no arsenal de golpes das lutadoras. E apesar da garra da amazonense, a vitória na luta foi para a atleta do Pará.
Estou me sentindo muito realizada, porque eu não esperava ganhar logo no segundo round. Tinha me preparado muito, dias e dias de treino, tarde e noite, treinando muito para essa competição. Eu estou satisfeita com o que eu fiz hoje aqui. Os duelos seguiram na competição masculina. Este é um evento semiprofissional, onde o vencedor leva uma medalha e o título de campeão. Muay Thai, eu particularmente, como técnico da seleção amazonense, eu acredito que serão pelo menos 5 anos de aprendizado. Por isso os eventos, por isso a gente está sempre fazendo intercâmbio em outros estados, por reconhecer que nós já estamos engateando no Muay Thai. O resultado da primeira edição do Sparta Muay Thai, que reúne atletas do Amazonas e Pará, ficou em 7-4 para os paraenses. Os atletas do Amazonas e do Pará participaram deste primeiro grande duelo da região norte. Foram 11 lutas com destaque ao combate feminino e a luta principal. Um grande destaque é a luta feminina, afinal de contas o Muay Thai tem crescido muito entre esse público. É uma novidade quando diz respeito à luta propriamente dita, porque as academias lotam quando a mulherada procura o fitness, procura o bem-estar, enfim. Para subir no ringue já é um pouco mais difícil. Por isso que é um destaque muito grande, Para o técnico da seleção do Pará, este evento deve fortalecer a aliança entre a região norte para esse tipo de luta. Então a gente procura ajudar eles o máximo possível e unir forças aí para levar o Muay Thai a mais alto possível. Moradores do bairro Tarumã estão empenhados em um projeto ousado que pode resgatar um ponto importante da floresta urbana de Manaus, a Cachoeira Alta do Tarumã, que por muitos anos foi o principal balneário da cidade e agora está completamente poluída. Essas imagens mostram como a cachoeira era no final do século passado. Água cristalina e com a presença de banhistas. Hoje o cenário é outro. Abandonada, o lixo está por todo lado. Garrafas PET, sacolas plásticas, material de alta resistência. Tudo vem parar aqui, na Cachoeira Alta do Tarumã. O problema se agrava ainda mais porque a biodiversidade desaparece rapidamente no meio da sujeira e do abandono. Há anos, a queda de aproximadamente 30 metros tem revelado uma poluição sem limites, capaz de exalar o odor forte e mostrar as impurezas através das espumas. Um cenário triste que preocupa quem mora no Tarumã. Plantava feijão aqui fora, a água era limpinha, aqui tinha peixe, tinha tilápia grande, a gente pegava, comia. Aí, hoje não dá para fazer isso? Hoje não tem mais, desapareceu. Este grupo de moradores, por meio da ONG Superação, criou um projeto ambicioso de recuperação da Cachoeira Alta do Tarumã. No fim de semana, o grupo de moradores esteve no local para fazer a coleta da água da cachoeira. A amostra foi encaminhada ao laboratório para que seja feita uma análise profunda, capaz de mostrar o nível de poluição da cachoeira. A olho nu, a gente pode precisar que esses odores é através dessa volatilização, dessa queda d'água, através do oxigênio. Então a gente consegue, através dessas características, a gente pode dizer que há uma poluição. Mas a origem dessa poluição, se ela é industrial ou doméstica, a gente só através das análises que a gente vai poder caracterizar. Vamos criar fossas, vamos ensinar às pessoas como é que elas fazem uma fossa ambiental que pode ser transformada, por exemplo, numa horta, num jardim. A ideia é despoluir essa cachoeira em no máximo 3 anos. Mas o objetivo não é apenas devolver esse espaço à população, é transformar esse lugar em um ponto turístico na cidade, incentivando principalmente o turismo ecológico em uma região de floresta urbana. E antes dela ser entregue, nós já estamos pensando em fazer uma trilha ecológica até lá a entrada do Rio Tarumã. E estamos pensando em fazer aqui rapel, porque não outros eventos, canoagem. Cara, temos aqui uma linha d'água que vai até lá o Rio Tarumã. A Cachoeira Alta do Tarumã nasce a 10 quilômetros da queda d'água. Deixamos o bairro Tarumã e entramos no bairro Parque Riachuelo para conhecer o percurso da água. No meio do caminho, uma pausa. Encontramos o córrego, um cenário bem diferente. A água já começa a ficar limpa. Percebemos a presença de peixe, mas o perigo está logo ali, no escapamento do esgoto. Mas a característica dela em relação sobre aquela lá, isso quer dizer que ela está menos poluente do que a outra lá. Mas isso não me dá a garantia que isso possa ser utilizado para qualquer questão humana.
Mais na frente, chegamos na nascente que dá origem à Cachoeira Alta do Tarumã. A natureza intacta e a água completamente pura e cristalina. Dá até para beber direto da fonte. Isso é natural dela, da mata ciliar, de todo o contexto que tem a biodiversidade do local, mas que pode acabar se não cuidar desse recurso. Nós trabalhamos com a conscientização da população em de que ela não pode sujar mais o meio ambiente. Mas nós não defendemos o governo gastar milhões e milhões para limpar o Igarapé. Nós defendemos que ele poderia gastar esses milhões na conscientização da comunidade para não sujar. Água pura e cristalina. É assim que esse grupo de moradores pretende ver a Cachoeira Alta do Tarumã daqui a pelo menos 3 anos. Mas isso só é possível se a consciência ambiental falar mais alto. E para se ter mais uma opção de lazer no meio da cidade, requer esforço e principalmente empenho de todos. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.